Vereador Paulo Barreto, 10 minutos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal, pendências, pelas redes sociais da Nova Rádio Vale e aqueles que, no exercício pleno de sua cidadania, nos prestigiam e ocupam o plenário desta casa. Em nome do vereador José Adailton, nosso companheiro de Comissão de Orçamento e Finanças, de Finanças e Orçamento, eu saúdo demais colegas. Estamos chegando hoje à 13ª sessão do primeiro período legislativo de 2025. Sessão importante, no qual nós estaremos, dentro de mais alguns minutos, expressando o nosso voto e um compromisso com a construção de um orçamento público responsável. Uma peça orçamentária que traduza de forma fidedigna e real as necessidades e carências de nosso povo. Esse povo que clama diariamente por saúde, por cuidado, por uma educação que na realidade garanta futuro à nossa juventude, por esporte, por lazer, por cultura, por vias públicas minimamente adequadas ao ir e vir do nosso povo. Um orçamento público, uma lei de diretrizes orçamentárias, que dentro dos prazos que nos foram possíveis, foi debatido pela Comissão de Finanças e Orçamento. A comissão, de forma muito responsável, se debruçou. Terça-feira passada, recebeu de forma muito respeitosa e republicana o corpo técnico da Prefeitura Municipal, para que esse pudesse esclarecer e esmiuçar as dúvidas que a casa tinha sobre a elaboração. Dúvidas essas, algumas que persistem, e terão que ter uma atenção maior, um maior cuidado, principalmente no que se refere ao endividamento. Nos nossos espaços de fala, nós temos sempre citado a necessidade de que, independente daqueles que tenham dado causa, o débito é do CNPJ do município e, portanto, passa a ser de responsabilidade dos que agora estão à frente da gestão municipal, mas também responsabilidade desta Casa Legislativa. Endividamento este que nós não vamos falar de forma assoberbada, nem tampouco imaginar de que ele será equacionado em 4 anos. Agora, o que deu causa a esses milhões de débitos, a causa geradora, a irresponsabilidade, a falta de zelo com o que é o dinheiro público, de uma vez por todas ela tem que cessar. De uma vez por todas essa conta tem que começar a ser paga. É este passo fundamental que hoje, com a votação da LDO, vai ser iniciado. Sobre a falada emenda, eu quero dizer, defendia pessoalmente que ela fosse ainda menor, mas esta casa é do diálogo. Esta casa é uma casa onde o contraditório deve ser posto, mas a construção do consenso deve ser prevalecer. E foi construído um consenso e chegou-se ao número de 11%. Isto quer dizer que uma peça orçamentária de quase 80, 90 milhões de reais poderá ser suplementada e remanejada em mais de 8 milhões. E esta casa, ao posicionar-se como essa emenda necessária desde já,
ela está agindo de forma responsável e prudente. Porque essa discussão poderia ser deixada para ser tratada em novembro, em dezembro, quando se de fato fosse votada a lei orçamentária anual para 2026. Mas não. Esta não é a forma que esta oposição, de forma responsável, tem que se colocado. Nós apresentamos a emenda para que, desde já, o corpo técnico da gestão municipal, como o corpo técnico da Câmara de Vereadores, até porque esse limite de remanejamento valerá para a Prefeitura como para a Câmara, possa ter o tempo hábil para a construção de uma peça orçamentária com mais detalhamento, com mais cuidado, com mais zelo. E nós, enquanto Câmara Municipal, e inclusive, vereador Fernando Júnior, nós, enquanto membros, tanto eu como Vossa Excelência, o vereador José Dailton, teremos muitos trabalhos pela frente enquanto Comissão de Finanças e Orçamento. No retorno do recesso, nós teremos a oportunidade de fazer algo que nunca foi feito nesta casa. No dia 28 de maio, foi publicado no Diário Oficial do Município o relatório da gestão fiscal do primeiro quadrimestre. E a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que cabe ao Legislativo Municipal, e em especial à Comissão de Finanças e Orçamento, determinar a realização de audiência pública para vir a esta casa o corpo técnico, contábil e jurídico, inclusive a Controladoria do Município, para vir a esta casa apresentar os relatórios de gestão fiscal. Não apenas a esta casa, mas a população. Então, mostra mais uma vez o compromisso desta casa de acompanhar a devida execução orçamentária. Para que no momento que seja necessário, esta casa se debruçar e atender qualquer necessidade de crédito extraordinário, de aditivo ou supressão, de qualquer remanejamento de rubrica orçamentária, eu tenho certeza que esta casa não irá se omitir. Hoje mesmo ocorreu a quarta sessão extraordinária também. 17 sessões. Eu tenho orgulho de dizer que estive presente em todas elas. Inclusive quando a pauta era matéria única e exclusiva do interesse da gestão municipal. Mas a oposição, eu e nossos colegas de oposição, esteve aqui nesta casa, cumprindo seu papel. E não vai ser diferente, seja no segundo semestre de 2025, seja em 2026. Então, era importante dizer isso. Muito trabalho irá por vir. Quero agradecer os colegas, respeitando o debate político e o contraditório, a oportunidade desses 6 primeiros meses de podermos ter aqui exercido o nosso mandato, termos contribuído para o funcionamento das comissões desta casa, termos contribuído para o debate político, democrático, plural, como deve ser. E, por falar em debate, respeito, apesar de me surpreender, com as falas de alguns indivíduos nessas tribunas. Fico feliz de que depois de muitas faixas afixadas, adesivos confeccionados, muros pintados, a transparência tenha tomado acesso. E quero dizer, fazer de suas palavras, vereador Dailton, me permita dizer parte das minhas. Estou à disposição para subscrever. Me prestem a homenagem. Qualquer representação que seja feita a qualquer órgão de controle externo, me preste a homenagem de poder subscrever e assinar a mesma. E eu quero desde já, e Vossa Excelência, Presidente Tâmara, me cobre. Eu tenho 2 sugestões e quero formalizá-las por meio de requerimento, não apenas verbal, escrito, para que possa ficar registrado nos anais desta casa. Não vamos perder a oportunidade de discutir transparência. E quero fazer como sugestão nós criarmos uma comissão interna, vereador Manuel Marones, e começarmos a organizar o arquivo desta casa. Vamos nos debruçar sobre o arquivo desta casa, que é para que as contas que foram subtraídas desta casa possam retornar a ela. Processos judiciais e alguns em andamento do Ministério Público cobram isto. Estarei ansiosamente aguardando o retorno dela. Se Vossa Excelência me prestar essa oportunidade, eu queria coordenar esse grupo de trabalho. E quero falar mais. Se é uma coisa que tem sido colecionada nos últimos anos dessa casa,
são requerimentos não atendidos e legislações, muitas vezes que vereadores aqui se dedicam a aprovar as legislações e não são efetivadas. Quero também sugerir criarmos um grupo de trabalho. Denis, secretário desta casa, que exerce brilhantemente seu papel. Teremos muito trabalho. Sabe por quê, vereador Fernando Júnior? Nós temos que, de uma vez por todas, traduzir todas essas leis que foram aprovadas, muitas delas, em função do exercício pleno do mandato de cada um dos nobres colegas aqui e de muitos que já passaram por essa casa e contribuíram com a mesma, para que a gente possa trazer o que está previsto nessa lei e, de uma vez, inserir dentro do orçamento público. É preciso entender de uma vez por todas: os poderes são autônomos e independentes, embora devam funcionar harmonicamente. E se depender de mim, esta casa não se omitirá e não faltará ao povo de Pendências, mas não deixará de se posicionar com a altivez necessária. O povo nos confiou isto e espera isto de nós.